Meus queridos, e aí, tudo bem? Espero que sim. Preparados para mais uma aula de literatura? Eu adorei na última aula a galera que postou aqui embaixo nos comentários a respeito então da análise da obra que eu havia iniciado a nossa aula. Então gostaria de dar os meus parabéns, muitíssimo obrigada. Eu já disse, né, conversei com vocês naquela livezinha, o quão é importante essa interação, o quão é importante quando vocês fazem um comentário a respeito de algo, né, decorrente da nossa aula aqui, do nosso vídeo. Então eu gostaria de dizer muito obrigada a cada um de vocês, a cada um que assiste a aula, a cada um que coloca o nomezinho aqui embaixo, a cada um que posta um comentário, que fala sobre a obra tal, que fala sobre a análise feita. Então, muito obrigada. É uma forma de matar um pouquinho essa saudade nossa, né? E a gente vai dando continuidade. Acima de tudo, a gente estava falando na última aula a respeito do parnasianismo, né? A questão da arte pela arte, e hoje não vai ser diferente. A gente vai dando continuidade, né? Dando uma sequência, só que a gente hoje vai literalmente analisar todo o parnasianismo, mas dentro da própria arte, né? Dos autores, dos pintores, do ato das esculturas. E então, meu amigo, eu coloquei essa imagem maravilhosa para a gente iniciar a aula de hoje. Não se preocupe, não se preocupe, não é aula de geografia, não são suas aulas maravilhosas de geografia com o tio Felipe, mas a gente vai fazer um linkzinho sim. Quando eu te pergunto então, o que essa imagem representa para você? Relembra aí suas aulas de geografia. O que essa imagem representa? Certíssimo, quem deu um grito aí disse Via Láctea. Muito bem. Por que a gente vai começar desse jeito? Porque um cara incrível, então, veio e fez uma produção poética em cima dessa ideia, meu amigo. Ele pegou como objeto de estudo essa maravilha aí e produziu esse poema aqui. Analisa comigo e diz assim, escuta aí, o título é Via Láctea. E aí ele começa, ora, direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso? Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes, desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, inda ao procuro pelo céu deserto, direis agora, tresloucado amigo. Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. E esse poema maravilhoso é de Olavo Bilac. Olavo Bilac, para quem não lembra aí, tão conhecido no campo do parnasianismo, né? Então, assim, um dos principais poetas produziu esse poema. E eu quero te mostrar, então, que não foi por acaso essa produção. E aí fica a perguntinha, a reflexão do nosso dia. Quais são os traços que você poderia encontrar nesse poema, sendo ele parnasiano? Parnasiano. Por que nós poderíamos garantir que é um poema parnasiano? Tirando, logicamente, que é do Olavo Bilac, né? Tão querido e tudo mais, para dentro do próprio parnasianismo. Mas quais são as características que nós encontramos dentro desse poema que nós conseguimos inseri-lo dentro do parnasianismo? Frase, versinho, coloca aqui para mim e coloca a sua reflexão, que é o que eu estou mais interessada. E aí a gente vai dando continuidade à nossa aula, trabalhando então com a ideia de que hoje a gente vai fazer a análise desse contexto histórico refletindo dentro da própria arte, ok? Então, os traços e tudo mais. E aí eu peço para você, meu amigo, pega todas as suas anotações, galera que tá conseguindo fazer o mapa mental, galera que tá fazendo pelo menos resumo, enfim, pegue as suas anotações. Cada um tem um método de estudo, você já encontrou o seu, isso eu tenho certeza, então só dê continuidade, ok? E então, eu comecei a pensar um pouquinho a respeito do que vocês poderiam estar, né, querendo mais saber desse link do próprio parnasianismo com o mundo em um todo. E aí, então, eu pensei um pouquinho para a gente começar reavivando a questão do próprio momento histórico. Vamos adentrar mais um pouquinho para você entender o porquê durou tanto tempo no Brasil, né? Porque quando você para analisar, ele durou tempo pra caramba no nosso país, né?
E aí, então, coloquei para você a questão do momento histórico europeu, ok? Então, começa a prestar atenção um pouquinho nessa própria imagem, porque ela consegue refletir muito desse próprio contexto. Por quê? Porque a gente está falando dali do finalzinho do século XIX, ok? Então, relembre suas aulas de história aí. E aí a gente começa assim, ó. O final do século XIX caracteriza-se por uma grande transformação, né, nos meios de produção. O avanço da industrialização, então, se você ainda não fez um mapinha mental ou seu resumo a respeito do parnasianismo, o primeiro tópico que você precisa começar aí é a respeito desse momento histórico, que consegue refletir diretamente nos próprios artistas, né? Então a gente está falando sobre essa questão do avanço da industrialização, tornando possível o quê? Um crescimento, uma ascensão econômica, ok? Então, é a partir disso que a gente começa, então, com novos experimentos sociais até mesmo, né? O uso da energia elétrica e do petróleo acelera o desenvolvimento das fábricas, meu amigo. Então, tá aí um tópico importantíssimo para a gente conseguir entender aonde, né, estava essa significativa evolução e essa revolução mesmo, né? E nós vamos passando, então, adentrando por um outro lado, né? A burguesia consolida o seu poder. Então faça aí a sua pirâmide sempre de poderes e tudo mais. E aí você vem colocando um pouquinho a respeito da própria burguesia. Isso é muito importante. Aumenta então seus lucros, claro, né? Fortalece suas posições políticas, porque esse é um ponto imprescindível. De outro lado, vítima da exploração, quem é, meu amigo? Fala aí pra gente quem é vítima dessa exploração. Nós temos quem? O proletário, excluído do processo econômico e submetido a condições de trabalho desumanas. Nós estamos falando então por uma questão, né, de um próprio emprego. A gente está falando de um trabalho subhumano, né, que era algo que você aceitava porque você estava lutando pela sobrevivência e não para viver bem. Olha isso, porque há uma grande diferença, a gente sempre toca nesse assunto, entre viver e sobreviver. A gente está falando sobre uma relação subhumana com salários baixíssimos e uma carga de trabalho gigantesca, certo? E nós vamos passando, então, adentrando os tópicos filosóficos, né? Então, os movimentos, né, filosóficos, como o positivismo e o marxismo, eles literalmente somam-se aos próprios científicos, né? Como o darwinismo, para emprestar uma visão menos idealizada do mundo, mais objetiva e distanciada do dogmatismo religioso. Então a gente tem aí um conceito que foi bem interessante até mesmo para os próprios temas escolhidos pelos poetas, né? Essas produções, os poetas eles escreviam, produziam a respeito do quê? De temas filosóficos, de temas políticos, sociais? Não, o parnasiano não estava nem um pouco preocupado a respeito de temas sociais, políticos. Era como se ele tivesse, né, alheio a tudo isso. Então, tá aí uma das explicações para isso, ok? E aí, vamos trabalhar esse movimento, né, esse momento histórico dentro do nosso país. O que estava rolando? É importante você saber. Então, no Brasil, os movimentos abolicionistas, né, republicanos, ganhavam, então, o corpo e conquistavam importantes objetivos para qual campo? Social, ok? E político. O fim da escravidão e a proclamação da República são tópicos importantíssimos e você precisa saber de datas a respeito, porque isso vai te ajudar muito até mesmo nos próprios vestibulares, né? O país, então, alinha-se ao pensamento de onde? Europeu. Isso é bem bacana quando a gente para analisar as próprias características da galera da arte nesse momento. Quando você alinha um pensamento ao próprio mundo europeu, né, a gente consegue, e tendo ideias de que em muitos momentos nós não temos traços nossos, nós temos traços que a gente adquire de outros países, né? E aí a gente continua a separar a igreja do Estado, organiza o sistema judiciário do país e estabelece, então, um regime de maior, o quê? Participação popular. Isso é bem legal, né? Vamos continuando. Começa anotando. Estética. Por que a gente vem colocando um tópico de estética? Porque não tem como eu falar sobre o parnasianismo e não falar para você a palavra estética, meu amigo. Porque a gente está trabalhando com a ideia da arte pela arte,
a base do belo, né? Que o belo é elevado, acima de tudo a forma métrica, né? As palavras bem elaboradas, né? A gente está falando que o poeta ele é comparado a um ourives e não é à toa. Então vamos analisar a estética parnasiana, amiguinho. Apesar de ser contemporâneo, né, ao realismo e ao naturalismo, a estética parnasiana diferencia-se ideologicamente por não se preocupar com a temática social, aí acabei de falar a respeito disso, ou mesmo com a reflexão sobre o homem e a sua condição. Gente, a gente não está falando mais a respeito de temas que você vai refletir a respeito de assuntos sociais, políticos. Não, pouco importava a respeito disso para um parnasiano. Gente, ele lutava para a elaboração das palavras cultas e tudo mais, mas o tema eram temas o quê? Que a gente chamou de temas fúteis, simples, né? E aí, então, na própria estética não seria diferente. É tanto que por isso a gente tem a elaboração do quê? De um traço grego, que é a questão da elaboração da perfeição do corpo, né? E aí, então, a gente continua. O racionalismo traduz-se em quê? Em objetivismo. O parnasiano, ele é objetivo, ok? Ele não trabalha mais com esse ato da subjetividade do que o romântico fazia, né? E aí a gente continua em rejeição aos excessos e em crítica ao próprio quê? Sentimentalismo. Então a gente está trabalhando com algo chamado objetivismo. Ele é objetivo, ele é claro e ele é conciso do modo dele, né? A arte não era simples entretenimento pro ato dele, né? Mas a busca da beleza, isso sim significa a arte pela arte. Então, eu tenho uma visão que é muito mais ampla dentro disso. Por quê? Porque eu tô falando pra você que o parnasiano ele era preocupado com a arte pela arte e acabou. Temas sociais, políticos não interessavam. Vamos lá, continuando ainda no campo da estética. O poeta olha só, gente, aí eu te falo, é um dos principais tópicos para você colocar de rosa, vermelho, o que for para chamar a sua atenção, meu amigo. Por quê? Porque eu quero te mostrar de onde esse poeta tirou de não produzir algo relacionado à sociedade, né? Mas nunca engesse um poeta, nunca engesse. Por quê? Porque vários, sim, falaram a respeito de temas políticos, vários falaram sobre temas sociais, só que não foi um tópico principal para o parnasianismo, mas nunca engesse um autor, beleza? E aí a gente continua então, o poeta alienado socialmente. Essa palavra é muito forte. Quando a gente fala que um poeta ele é alienado, olha isso. Então ele era alienado socialmente e inspirava-se na antiguidade clássica, na mitologia greco-latina, como uma forma de negar os princípios do romantismo e garantir a questão do prestígio entre as camadas mais letradas do Brasil. Tá aí o porquê, o motivo maior do cara não produzir nada correlacionado à ideia social e política. Tá aí. Isso é muito bacana, então não esqueça, anote a respeito disso. Um campo interessante para a gente trabalhar é essa ideia de quando a gente analisa a estética, a gente está falando do campo artificial, né? Porque olha lá, o artificialismo é uma das suas principais características, ok? Então, o que isso significaria? A valorização, então, excessiva aqui. A forma de quê? Os sonetos, as rimas ricas, você deve estar se perguntando, né? Valéria, eu não lembro o que é rima rica, o que é? Lembre-se de que uma rima é a elaboração sonora dessas palavras, né? Há uma harmonia entre essas palavras. E quando você tem a rima rica, você tem várias palavras que existem uma harmonia entre elas, né? E acima de tudo, elas possuem classes gramaticais diferente de uma rima pobre. A rima pobre você tem várias palavras de uma mesma classe social sendo rimada, tá bom? E então a gente continua. A métrica tinha que ser perfeita, meu amigo. Então, de novo, você tem a elaboração dos sonetos, as rimas ricas, porque para você montar uma rima rica é muito mais difícil. Você vai estar trabalhando com palavras de diversas classes gramaticais diferentes. Então, para que haja
uma consonância, uma harmonia entre essas palavras é muito mais complicado, né? Por isso, então, ele tinha uma elaboração, ele demorava meses e meses para produzir um poema, algo que um outro poeta demoraria aí 5, 10 minutos, o cara demora meses, anos para produzir um poema. Imagina um livro, né? Então, ostentando, o poeta parnasiano ostentava o quê? Um nível vocabular refinado e grande rigor gramatical. Isso aí a gente trabalha com a linguagem culta e fez muito sucesso no nosso país. Fique chocado aí também, viu? Então, a gente continua falando da estética. É uma arte excessivamente descritiva, isso é um ponto importante. Cheia de quê? Cheia de adjetivos e imagens poéticas elaboradas. Então, quando eu trabalho com muitos adjetivos, eu literalmente consigo elevar um objeto, né? Então, o objetivo maior era o culto à forma, na busca de atingir o quê? A palavra que a gente tanto fala desde a última aula, a busca pela perfeição, né? E aí a gente continua falando de um campo importantíssimo, meu amigo, a respeito da mulher. Então, a mulher no parnasianismo é vista como objetividade, isso é importante, contrapondo-se ao quê? As idealizações românticas. A mulher no romantismo, você tem um ser elevado, totalmente angelical e tudo mais. Aqui não. Então, aqui dentro do parnasianismo, todos os tópicos ligados à relação com a mulher, você tinha algo totalmente sensual, você tinha um amor que era carnal. Então você vai ter poetas falando sobre a mulher, só que analisa a forma como ele fala a respeito da mulher, né? Ela era algo mais objeto sexual, ok? Então era sensual, um amor mais carnal, muito diferente do campo do romantismo, certo? Então, termina o seu mapinha mental, termina o seu resuminho e então a gente vem com a próxima aula fazendo os exercíciozinhos, tá bom? Um beijo enorme para cada um de vocês. Eu tô esperando o seu comentário aqui embaixo lá sobre o nosso poema do início da aula, viu? Um beijo enorme.